Levítico 9. E lembrando, no 8º dia, os sacerdotes, né, Arão e seus filhos, seus 4 filhos, ficaram 7 dias reservados para o Senhor. E no 8º dia, Moisés chama Arão e seus filhos, a congregação, e nós notamos que tudo que foi feito diante da palavra de Deus. Tudo que foi construído, o tabernáculo, todas as determinações, tudo tem sido feito segundo a palavra, a vontade e a palavra de Deus. E também, se fizer como o Senhor ordenou, a sua glória aparecerá. Lá no 23, 9:23. Então Moisés e Arão, na tenda da congregação, depois saíram abençoar o povo, e a glória do Senhor apareceu para o povo. A glória apareceu, por que a glória do Senhor apareceu? Porque tudo que o Senhor havia determinado, tudo que o Senhor havia ensinado, foi feito à risca, como ele determinou. Então a sua glória aparece. Quando a obediência se faz o que o Senhor mandou, a glória dele aparece. Amém? Levítico 10, 1. Nadab e Abiú morrem diante do Senhor. 1. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário, e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Amém. Então, os 2 filhos mais velhos de Arão, sacerdotes, trazem fogo estranho perante o Senhor. Esse fogo estranho é algo que o Senhor não ordenou. Então, o Senhor, tudo foi desenhado, ensinado para os sacerdotes. Então, nesse momento, esses 2 filhos de Arão, eles fazem algo, ou na parte de santificação, ou na parte do incensário, algo eles fizeram que não agradou o Senhor. Que fique bem claro que nós vimos isso sábado, o Senhor está em todo lugar. Então, o Senhor, a presença dele vai ser lá no propiciatório, lá no Santo dos Santos. Mas o Senhor está em todo lugar, é que nós estamos falando, está aqui. Então, lá na preparação, lá fora dos sacerdotes, eles têm que se lavar, ao sacrifício do pecado. Então, tudo isso o Senhor está presente lá, está vendo. Então, nesse processo, algo eles fizeram que desagradou o Senhor. 2. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Então, eles não agradou o Senhor, e o Senhor os fulminou, e eles morreram ali mesmo, né, no santo. Nós também procuramos sempre acompanhar o que Flávio José, que é o historiador judeu, o que ele fala dessa passagem. Flávio José documentou da seguinte maneira: Arão sentiu então a maior dor que podia sentir o pai. Perdeu 2 filhos ali, naquele momento. Os 2 foram fulminados. Como tinha alma elevada, julgou que Deus havia permitido e suportou-a generosamente. Nadab e Abiú, seus 2 filhos mais velhos, tendo oferecido outras vítimas que não as determinadas por Moisés, as chamas se lançaram contra eles, com tanta violência que lhe queimaram o estômago e o rosto. E eles morreram, sem que fosse possível socorrê-los. Moisés determinou que o pai e os irmãos levassem o corpo para fora do acampamento, a fim de serem sepultados honrosamente. Então,
é que pode, amado? Se nós voltarmos, vamos voltar lá no 9:22. Levítico 9:22. Depois, Arão levantou as mãos ao povo e os abençoou. E desceu, havendo feito a expiação do pecado, e o holocausto, e a oferta pacífica. Então aqui o sumo sacerdote Arão, como se enfrentasse a bênção apostólica, abençoou o povo. É um momento de glória aqui para o povo de Israel. 23. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação. Depois saíram e abençoaram o povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Então, Moisés como rei, representando Jesus. Figura de Jesus como rei. Arão como sumo sacerdote, Jesus como sumo sacerdote. Jesus faz as duas hoje. Une isso, faz ele sozinho, Jesus. Tudo foi feito como o Senhor determinou. A consagração, a separação, tudo certinho. Aí o que aconteceu? A glória do Senhor apareceu. O Senhor foi lá e devorou, o fogo santo do Senhor foi lá e devorou o holocausto. E todo o povo caiu de rosto no chão, vendo a glória do Senhor aparecer. E aqui no 10 nós vemos o fogo consumindo 2 sacerdotes. De um dia para o outro. Como é que pode isso? Levítico 3. 10:3. E disse Moisés a Arão: Isto é o que o Senhor falou, dizendo: Serei santificado naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão calou-se. Ele se cala porque lá no 29 está bem claro isso. Serei santificado, eles cumpriram a parte deles, se santificaram, estiveram perante o Senhor, fizeram tudo certo, como determinado. O que o Senhor fez? Santificou. E a glória dele aparece para o povo. Então Arão calou-se. Não pode falar nada. 4. E Moisés chamou a Misael e a Zafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: Chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Então, agora tem que tirar eles de lá e levar eles para fora do arraial, por quê? É pecado. Pecaram contra o Senhor, então vou ter que tirar eles de lá e sepultar fora do arraial, porque tirar o pecado de dentro do arraial, tirar o pecado do meio do povo. Só lembrando, nós tivemos todas as instruções no livro de Êxodo, nós temos, Deus instruiu no capítulo 1 a 7 de Levítico, como deveria ser feito o sacrifício. Deus desenhou, ensinou, Moisés passou ele passo a passo, não deixando brecha de como deveria ser feito. Os pormenores do serviço sacerdotal, não havia lacuna para desejo do homem. O que acontece hoje em dia? Por que Deus não fulmina nós? Por que não acontece isso conosco? Porque por causa do sacrifício de Jesus. A união, a junção desses sacrifícios é que aplaca a ira de Deus contra nós. Porque Deus aqui está tratando diretamente. Está tratando diretamente com o sacerdote. Por isso que aconteceu essa morte dos dois. Porque Deus, quem está tratando direto é Deus. Se errar, lá na aliança, não é isso? Se acertar, bênção. Se errar, castigo. Então, Deus está cumprindo a sua palavra. Mas ele, se nós, de 1 a 7, é tudo como ele deveria ser feito. Não tem como. Então, quando entra a vontade do homem, quando entra a vontade do homem fazer o que ele quer, aí a vontade de Deus sai. É o que aconteceu aqui neles. Algum momento de desleixo, a vontade, vamos fazer desse jeito. Que nem a obra de Deus é feita hoje, de qualquer jeito. Faz isso aí, tá bom. Tudo jogado.
E Deus vê tudo isso. Só que aqui, ele está tratando direto, frente a frente com eles. Aí Deus é fogo consumidor. Ele só não consome hoje em dia por causa de Jesus. Porque Jesus veio o quê? Para salvar. Então o sacrifício de Jesus segura toda essa ira de Deus. Mas um dia, quando a porta se fechar, quem é a porta? Jesus, aí a ira de Deus vai vir. E a ira de Deus é dessa maneira aqui. 5. Então chegaram e levaram-nos nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Levaram para fora do arraial. Pecado. E Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar: Não descobrireis as vossas cabeças, nem rasgareis vossas vestes, para que não morrais. Nem venha grande indignação sobre toda a congregação, mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem este incêndio que o Senhor acendeu. Então Moisés orienta os dois que sobraram para eles não saírem da posição de sacerdote. Eles são sacerdotes levantados, ungidos, consagrados pelo Senhor. Que eles não saiam da posição deles como sacerdócio para também não serem consumidos. E mais, o luto vai caber ao povo, a eles não. Ele mantém a postura dele de sacerdote. Não tire as roupas, né? Não descubra as suas cabeças e mantenham-se como sacerdotes levantados para o Senhor. 7. Nem saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o azeite da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Então, o luto, o pai Arão não tem nem como, né, ter luto pelos filhos. O luto vai caber ao povo, à congregação, ao povo. A eles não, eles vão manter a postura levantados pelo Senhor, porque eles sabiam disso. Eles sabem da aliança que eles têm com o Senhor. Por isso que eles têm todo o processo de separação. O dia, antes do dia deles iniciarem o dia, eles fazem o sacrifício do pecado. Agora, como é que pode isso? São mistérios, né, amado? Alguma coisa aconteceu ali que eles fizeram. Agora, só esses mistérios aqui, só Deus vai revelar quando nós estivermos na glória. Ele não diz o que aconteceu, mas aconteceu. Algo que desagradou muito a Deus, que eles fizeram. 8. E falou o Senhor a Arão, dizendo: Vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis. Quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais, estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. Vamos separar, sempre há esse questionamento e essa dúvida no nosso meio. Grande parte do nosso meio bebe, tá? Isso é fato. Muito cristão bebendo, isso é fato, tá? Aí há essa dúvida. Então, vamos separando aqui. Então, Deus, segundo a sua palavra, ele declara que os sacerdotes, bem claro aqui, os sacerdotes não devem beber. Deixa bem claro aqui. Os sacerdotes do Senhor, em ofício, não devem beber. 10. Para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo. E para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado pela mão de Moisés. Vamos aprofundar, para nós tirarmos essa dúvida então. Provérbios 23, 30. Livro de Provérbios 23, 30. Pode. Para os que se demoram perto do vinho,
para os que andam buscando bebida misturada. Para os que demoram. Perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada. 31. Não olheis para o vinho, quando se mostra vermelho, quando resplandece no corpo e se escoa suavemente. Nós sabemos que a bebida transforma a pessoa. Dependendo da quantidade de álcool que a pessoa consuma, transforma. Então eu já escutei, mesmo em público, mas se beber um copo, a pessoa tiver domínio, não tem problema, já escutei isso. Sempre lembrando, Levítico 10 é bem claro que o sacerdote não pode beber. Gravem isso. 1 Timóteo 3,3. Timóteo. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçosos de torpe ganância, mas moderado, não ambicioso, não avarento. Está falando o quê? Quem tem o chamado ministerial, bispos e diáconos. Não dado ao vinho. Não dado ao vinho. Então, continua na linha que o Senhor declarou, sacerdote. Né? Agora nós estamos aqui nos dois ministeriais, quem está na frente da obra, não pode beber. Tito 1,7. Vamos lá no finalzinho. Tito. Antes de ver isso. Depois de Timóteo. Depois de Timóteo. Tito. Porque convém que o bispo seja irrepreensível como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Ministerial, frente da obra do Senhor, não beber. Temos a frente de obra do Senhor e temos sacerdócio. E a igreja, pastor? O senhor está falando dos sacerdotes e dos homens que são chamados, os dons ministeriais que estão à frente dela. E a igreja? Para fechar esse entendimento, 1 Pedro, mais à frente, 1 Pedro 2,9. Conhecemos essa passagem porque ela temos sempre de recorrer a essa passagem. 1 Pedro 2,9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Todos aqueles que confessam Jesus, creem que Jesus é Senhor e Salvador da vida, que nem nós cremos, nós somos o quê? Nação santa, sacerdote. E os sacerdotes não são para beber. Nós somos sacerdotes. Todos que confessam Jesus são sacerdotes. E está bem claro a partir daqui, de Levítico 10, que o sacerdote não é para beber. Então, ninguém é para beber. Tanto os que estão, a igreja, todos que confessam Jesus Cristo, porque todos são sacerdotes. Está bem claro aqui, Levítico 10.
Não é para beber, isso chega até nós. Frente de obra, não é para beber, os que estão na frente. E a igreja, todos nós somos sacerdotes. Então, a bebida não faz parte do nosso meio. Se bebe, bebe, está pecando. Está pecando quem bebe. Bem claro aqui. Fica sempre essa brecha. As lideranças também não definem isso, mas a palavra define. Todos são sacerdotes. 1 Pedro 2,9. Geração eleita, raça eleita, sacerdote. Sacerdote não bebe. Então, não tem isso falar. Não é para beber. Quem bebe, peca. Levítico 10, 12. A lei acerca das coisas santas. E disse Moisés a Arão e a Eleazar e a Itamar, seus filhos que lhe ficaram: tomai a oferta de manjares, restante da oferta de queimadas ao Senhor, e comei-a sem levedura junto ao altar, porquanto uma coisa santíssima é. Então, continua o ofício. Oferta de manjares, oferta de comunhão, continua. 13. Portanto, o comereis no lugar santo, porque isto é a tua porção e a porção de teus filhos, das ofertas queimadas ao Senhor, porque assim lhe foi ordenado. Então Moisés está relembrando a eles. Isso tudo já foi visto lá atrás. 14. Também o peito da oferta do movimento e a espada da oferta alçada comereis em um lugar limpo, tu e teus filhos, e tuas filhas contigo, porque foram dados por tua porção e por porção de teus filhos, dos sacrifícios pacíficos dos filhos de Israel. Então, a oferta, o peito, a espada, que é o ombro direito, é dos sacerdotes, a oferta movida, eles movem, né, oferecendo ao Senhor, e essa parte do sacrifício é deles. Eles se alimentam, os sacerdotes, eles não plantam, eles são só separados para o ofício de sacerdote. Então, tudo que eles se alimentam, tudo que eles bebem é do tabernáculo. 15. A espada da oferta alçada e o peito da oferta do movimento trarão com as ofertas queimadas de gordura, para mover por oferta de movimento perante o Senhor, o que será por estatuto perpétuo para ti e para teus filhos contigo, como o Senhor te ordenado. Isso. Essa parte das ofertas até que chegasse ao fim, até Jesus vir, essa parte era dos sacerdotes, para alimento deles no dia a dia. 16. E Moisés diligentemente buscou o bode da expiação, e eis que já era queimado. Portanto, indignou-se grandemente contra Eleazar e contra Itamar, os filhos que de Arão ficaram, dizendo. Então, outro erro dos sacerdotes. Como eles viram os dois irmãos mortos, eles erram que havia sido determinado por sacrifício. A oferta do pecado, ela não queima toda. Aqui eles colocaram já e viu que a oferta já fora queimada. Então Moisés vai questionar eles. Por que vocês fizeram isso? Continua. 17. Porque não comeste a oferta pela expiação do pecado no lugar do santo? Pois uma coisa santíssima é o Senhor a deu a vós, para que levasseis
a iniquidade da congregação, para fazer expiação por eles diante do Senhor. Então eles não fizeram, não seguiram como tinham sido ensinados o sacrifício. Então eles se omitem, erram, os dois mais novos erram de novo. 18. Eis que não se trouxe o seu sangue para dentro do santuário. Certamente haveis de comê-la no santuário, como eu tinha ordenado. Então não fizeram nada que deveria ter sido feito. O sangue não foi levado lá dentro e não comeram a parte dele dentro do santuário. 19. Então disse Arão a Moisés: Eis que hoje meus filhos ofereceram a sua oferta pela expiação do pecado, e o seu holocausto perante o Senhor. E tais coisas me sucederam. Se eu hoje tivesse comido a oferta pela expiação do pecado, seria, pois, aceito aos olhos do Senhor? Com tudo que foi feito, para nós termos uma ideia da obra de Deus e o sacrifício de Jesus, nós somos falhos demais. Não tem como nós não admitirmos isso. Nós somos realmente dignos de misericórdia. Esses sacerdotes, eles estão separados, são ensinados, são doutrinados. O que Arão quer dizer? Os meus filhos que foram fulminados, antes de iniciarem o trabalho, eles ofereceram o sacrifício pelo pecado dele. O sacrifício do pecado o quê? Eles colocam a mão no animal e transferem o pecado, o que há neles, né, simboliza que um animal que vai morrer assume o pecado dele. Eles fizeram tudo isso. Fizeram queimar a parte do Senhor, comer a parte deles, fizeram tudo. E mesmo assim foram fulminados. Ele está dizendo, será se nós tivéssemos feito tudo isso, adiantaria? Então eles recuam diante do que aconteceu. E não fazem como o Senhor determinou. Por que o Senhor não fulmina eles também? Né? Por quê? Então nós começamos o 10 com pecado positivo e termina com pecado de omissão. Isso nós estamos vendo o começo do sacerdócio deles. Já tem logo 2 fulminados. Nós pensamos que as coisas de Deus são fáceis de fazer e são brincadeira. O que a gente vê hoje em dia, com tudo isso que o Senhor fez, só Jesus para segurar tudo isso mesmo. Só Jesus. Nadab e Abiú ofereceram fogo estranho, foram combinados. Eleazar e Tamar, incapazes de comer a oferta da expiação do pecado, pecam por causa da omissão. Temeram, e não quiseram, eles acharam que eles não tinham capacidade de santificar, de comer a oferta, de levar o sangue lá dentro. E se omitem. Então, um dia de glória, onde a glória do Senhor aparece, e outro dia desastroso, né, no sacerdócio do tabernáculo. Agora, uma pergunta que fica para todos nós. Será se o sacrifício de Jesus não tivesse acontecido, haveria algum sacerdote nessa terra capaz de fazer o que Jesus faz? Não tem como. Nós somos, o ser humano é falho mesmo. Ele quer fazer a vontade dele. Nós vamos um tempo certo, daqui a pouco a gente quer fazer. Eu acho que é melhor fazer dessa maneira. Eu penso demais. Deus, ele é reto. É aquilo ali, igual a palavra. Isso, quando nós estudamos, nós vamos nos aprofundando, isso deixa a gente assim, muito preocupado. Porque a gente vê que Deus ele quer que seja feito da maneira dele, ele deixa a palavra, diz que não pode acrescentar nem tirar uma vírgula, um tio. E nós vemos cada um com uma Bíblia na mão. Estava sendo falado aqui sábado. Cada um fazendo o que quer, cada um com uma Bíblia na mão.
E quem está com razão nisso tudo? Se Deus ele deixa as coisas corretas, como ele deixou aqui para eles, deixou para nós, ó. Jesus, a palavra, para nós seguirmos. E cada um quer fazer da sua maneira. E não aceita isso não. A gente está vendo isso bem claro que não concorda. Mas ele tem um intercessor, que é o Filho dele, Jesus Cristo, que veio salvar. Deus quer salvar. E ele está tardando, nós já vimos isso, Jesus está tardando para vir justamente por isso. Eles querem salvar. Agora cabe a cada um, a nós nos colocarmos na posição a cada dia. O que nós estamos fazendo aqui, estudando, compreendendo essa obra. Para nós não nos caímos da mesma maneira aqui. Infelizmente, os filhos de Arão não conseguiram, né, cumprir o que Deus determinou. Aqui esses dois, eles só também não são fulminados porque eles foram sinceros. Eles estão dizendo que eles não estavam santificados. O que dá para compreender é isso, que eles não querem comer da oferta, não levaram sangue, queimaram a oferta toda. Então eles estão dizendo que eles não estão santificados para ficar perante o Senhor e ficaram com medo de ser fulminados também. É o que nós, o Espírito Santo nos mostra essa noite. Seriedade com as coisas de Deus, compromisso, obediência com as coisas de Deus, comprometimento com as coisas de Deus. A mensagem que está sendo passada para nós aqui nesse capítulo. Amém, amados? Amém. Nós devemos agradecer muito pelo sacrifício de Jesus. Muito a cada dia nós devemos agradecer. Porque se não fosse Jesus, estivesse na mão do homem, teria como. Agora nós entendemos, vamos vislumbrando porque Deus teve todo esse trabalho até trazer Jesus no tempo correto, de Jesus vir, o sacrifício acontecer, para que nós pudéssemos, né, no dia de hoje, entender e nos firmarmos. Está aberto o período de perguntas,